Alô família, que bom estar com você de novo. Eu sou Gil Batiston, estou aqui no Conexão Extrema Filhos. No vídeo de hoje você vai aprender a desarmar uma armadilha muito severa contra a vida e contra a fé dos seus filhos. Na verdade, no primeiro vídeo dessa série, eu já falei sobre quando colocamos nossos filhos como ídolos e contei a história do profeta Eli, que honrou mais os filhos do que a Deus e acabou perdendo tanto os filhos quanto a presença de Deus. Agora, hoje eu vou dizer qual a segunda armadilha e como você se desviar dela. A segunda armadilha é quando nós colocamos um véu. Ei, que história é essa? Quem usa véu é noiva, nunca coloquei véu. Deixa eu te contar uma história. Certa vez, Moisés tinha tido um encontro com Deus e a face dele ficou brilhante. E quando a face de alguém está brilhante, e as pessoas sabem, ele foi falar com Deus e o rosto dele brilha, quando ele fala alguma coisa, as pessoas fazem, quando ele dá uma direção, as pessoas obedecem, quando ele se coloca de alguma forma, as pessoas querem fazer tudo que ele está querendo. Por quê? Porque elas veem na face dele aquele brilho, eles sabem, eles se lembram sempre que ele encontrou com Deus e Deus falou com ele. Mas com o tempo, aquele brilho da face de Moisés começou a se desfazer. Aquele brilho da face de Moisés começou a ficar mais ralinho e nem todos percebiam. Então ele teve uma super ideia, super na cabeça dele. Ele colocou um véu sobre o rosto. Porque aí as pessoas iam imaginar que ainda tinha o brilho no rosto dele, quando na verdade o brilho já estava esvanecendo. Bem, quando isso aconteceu, Deus falou com ele: olha, você colocou um véu no teu rosto, então você está colocando um véu nos olhos da tua nação, para que não conheçam, não reconheçam a verdade do Evangelho. Você pode pensar uma coisa mais difícil do que isso? Quando nós colocamos um véu no coração daqueles que nós amamos, para que eles não compreendam o Evangelho? Bem, como é que nós hoje podemos colocar um véu? Quando nós fazemos que os nossos filhos pensem que nós temos uma fé que na verdade nós não temos. Quando nós vivemos uma aparência. Por exemplo, quando nós não gostamos do pastor, nós não gostamos da igreja, nós estamos sempre super frustrados com como as coisas estão indo, mas nós olhamos para os nossos filhos e dizemos: filhos, vamos na igreja, vai ser muito jóia, vai ser maravilhoso. Ou seja, eu estou dando a ele uma ideia que não está no meu coração. Eu não penso aquilo, eu não sinto aquilo, mas eu digo aquilo para ele. Isso é o véu. Na verdade, eu preciso me proteger um pouco de ferir o seu coração, mas não tem como fugir do termo. O nome disso é hipocrisia. Quando eu sinto alguma coisa, mas deixo as outras pessoas pensarem diferente. Quando eu digo: olha, irmão, que bom que você veio aqui em casa, né? Venha sempre, olha, quando quiser, nós estamos aqui com as portas abertas. A pessoa sai de casa, nós viramos para a nossa família e falamos assim: meu Deus, achei que não ia mais embora. Pensa que ficou o dia inteiro aqui, comeu metade da geladeira ou qualquer outra coisa. O que nós estamos fazendo? Nós estamos passando publicamente uma imagem. E lá dentro, para dentro de casa, nós temos um outro pensamento, uma outra imagem, uma outra coisa. Ou seja, quando nós vivemos uma farsa, nós fechamos as portas para que os nossos filhos entendam e queiram viver a verdade do Evangelho. Será que é sério isso? Um pastor muito amigo de uma igreja de mais de 5.000 membros na Ásia contou uma história para a gente um dia que estávamos juntos. Ele disse o seguinte: que apesar de ter uma igreja grande, apesar de ter um sucesso no ministério, de viajar, ele passou um tempo que algumas coisas tristes aconteceram, se sentiu traído por pessoas e ele entrou numa espécie de depressão, de ansiedade, e nesse momento ele não tomou um caminho bom. Ele falou que eu deixei voltar uma coisa na minha vida que eu nunca imaginei, porque era completamente fora de qualquer pensamento. Um dia eu comprei uma carteira de cigarro, inacreditável, ele mesmo dizendo que era inacreditável, e eu fumei, e eu comecei a fumar, e fumei alguns cigarros, e um dia eu entrei no banheiro da minha casa, e eu acendi um cigarro, e eu estava fumando, e depois passei lá um spray, um bom ar, joguei aquilo no vaso, dei a descarga, eu tinha certeza que era impossível que alguém soubesse. Quando eu abro a porta do banheiro para sair, está minha filha de 5 anos. E ela pergunta: papai, você fumou?
E aquilo foi terrível para mim, eu não estava pronto para aquela pergunta, eu não estava pronto para explicar nada para ela, eu fiquei em choque e disse, não filha, papai não fuma, isso não é de Deus. E ele disse que naquela hora ele recebeu uma palavra no coração dele que quebrou a vida dele e ele lembrou e ia lembrar por toda a vida. Ele ouviu, porque você colocou um véu sobre o teu rosto. A tua filha não vai compreender a verdade do Evangelho. Naquele momento ele entrou em pânico. Ele falou, meu Deus, eu vou botar a perder a vida da minha filha. E ele começou a clamar pelo Senhor, ele tinha que pregar na igreja, eram milhares de pessoas, era televisão, era tudo que estava envolvido, e quando ele começou a pregar na igreja, ele estava com aquilo tão quente dentro do coração, ele já não sabia o que fazer, ele para a pregação e diz, igreja, eu tenho vivido em uma área da minha vida uma farsa, eu fiquei angustiado, eu fiquei deprimido e eu não reconheci isso, eu não procurei ajuda e eu comecei a fumar e a igreja, não acreditava, e eu fumei, e hoje de manhã eu fumei um cigarro, e eu falei para minha filha que eu não fumei, eu quero pedir perdão para minha filha, mas eu já pedi perdão para Deus, eu quero pedir perdão para a igreja, e pedir perdão para o mundo todo, e ele falou que Deus realmente restaurou aquele sentimento no coração dele, falou de novo a respeito da vida, da salvação da filha, mas aquilo foi um impacto, e quando ele contou isso para a gente, uau, eu fiquei muito impactado, porque era terrível, mas era tão real. E sabe, querido, você pode ficar imaginando, Deus não ia fazer uma coisa dessas, Deus não ia tirar o poder de compreender o Evangelho da vida daquela criança. Sinceramente, eu acho que não mesmo. Mas aquilo não era o que Deus ia fazer, era o processo natural. Quando os nossos filhos sabem que a gente tem problemas, sabe que a gente erra, sabe que a gente precisa ajuda e nós dizemos para eles, não, é assim, é desse jeito, no lugar de pedir perdão, a gente vai justificando e acaba mentindo para eles sobre a nossa vida cristã, nós derrubamos deles a capacidade, atenção, nós tiramos dos nossos filhos a capacidade de ver verdade no Evangelho, porque eu e você, papai e mamãe, você papai, somos as primeiras imagens de Deus que estão sendo implantadas no coração dos nossos filhos. E se papai não é confiável, se mamãe não é confiável, inconscientemente, no futuro, quando ele cresce, ele tem dificuldade de confiar, de crer, de se soltar nos braços do Senhor. Eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito, eu não estou dizendo que você não pode errar, mas eu estou dizendo que você precisa ser, e eu preciso, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos aprender a dizer perdão. Filhos, família, perdão, eu errei, eu tenho dito coisas, eu tenho ensinado algumas coisas para vocês que eu mesmo não estou vivendo, eu preciso que vocês orem por mim, papai tem um compromisso em acertar, mas às vezes eu não acerto, eu preciso que vocês orem por mim porque eu estou errado nessa área, ou naquela outra área, e isso vai abrir os olhos dos nossos filhos para a verdade do Evangelho. Homens e mulheres que não são perfeitos ainda, mas são perfeitos no Senhor, porque estão num caminho de graça, de fé em fé, de glória em glória, em cada momento, ainda que erremos, nós temos liberdade e temos a obrigação de permitir que a nossa família cresça conosco. Então, se a primeira armadilha é endeusar nossos filhos, a segunda armadilha é ficar dizendo para os nossos filhos que somos super cristãos, que somos super espirituais, quando na verdade nós não vivemos isso como uma verdade plena, vivencial, quando nós não estamos executando aquilo que professamos. Espero que tenha feito bastante sentido para você. Se a primeira armadilha é colocar os filhos como um ídolo, a segunda, e talvez uma das mais terríveis, é colocar um véu. Ou seja, dar a ideia de que nós somos super espirituais, quando na verdade nós nem tempo com Deus temos, quando nós não temos oração, palavra de Deus como um hábito diário, quando nós não nos importamos, na verdade, com a vida espiritual. Não queira dar ao seu filho uma vida espiritual que você não está disposto a viver. Amo vocês, essa palavra não é uma palavra de juízo, essa é uma palavra de oportunidade, porque algumas vezes nós nem sabemos o que está roubando os nossos filhos, mas está aí a dica, seu filho é um ídolo? Está aí a dica, seu filho pensa que você é espiritual quando você não é de verdade?
Se você quiser, são 20 grandes armadilhas. Eu posso te ajudar a caminhar para desarmar cada uma delas. Tem um link em algum lugar aqui embaixo que você pode clicar e dar o endereço para eu mandar esse e-book para você. Então, nos próximos dias nós estamos completando essa tarefa, esse trabalho, e os primeiros que estiverem aí inscritos para receber vão ser os privilegiados. Amo estar com vocês e eu espero vocês sempre aqui no Conexão Extrema Filhos. Você ainda não se inscreveu, não ativou as notificações? Faça isso agora. Nós estamos juntos e vamos estar por muito tempo assim.